Olá, galerinha do primeiro ano! Estamos aqui começando com o pé direito, não é, professor Maurício? Já começamos com o pé direito a todo vapor. A pessoa começar já com matemática. Que maravilha, né? Isso é muito merecimento, é muita coisa boa, né? A gente começar o primeiro ano, né? O início das aulas aí da mediação tecnológica, começando com matemática. Isso é motivo para quê? Para festa, né? Vamos lá, vamos festejar? É dia de festa na mediação tecnológica, olha lá, é assim que a gente começa, é animado, é festejando, porque a gente tem muita coisa para aprender, muita coisa para dividir com vocês, né? Com certeza a nossa caminhada é longa, mas é de grande proveito, né, professor Maurício? Isso. E aí, olha só, para alguns vai ser meio que aquele susto, porque vem do nono ano, não é? A escola ali com o professor na sala falando, troca professor e tal. Aqui a pegada é um pouquinho diferente, mas você vai ver que, só para nós aqui. Não conta para ninguém. É bom demais. Gente, diversão garantida, as aulas de matemática vêm para somar, né? O nome já diz, né? Vem para somar. A gente tem muita coisa para passar para vocês, muitas atividades diferenciadas. A gente faz aqui o possível e o impossível para que o aprendizado de vocês seja significativo e com certeza seja divertido, tá bom? E claro, né? Vindo do nono ano, a gente não deixa vocês sem relembrar os assuntos anteriores, isso, né? A gente já fazer aquela revisãozinha rápida só para ver se vocês estão ali, ó, alinhados, e nós temos uma vantagem, não é? Passamos por um período difícil, vocês voltaram para a escola. Olha aí. Vocês já tiveram um ano na escola estudando. No começo foi difícil adaptar aquela rotina de ter ficado em casa, vendo aulas pelo Classroom, fazendo exercício, e aí volta para a escola, foi difícil. Já passou. Eu acredito que já está engrenando ali. Nós vamos fazer o que agora nessas aulas primeiras? Jogar uma graxinha na engrenagem, botar um óleozinho para a engrenagem funcionar bacana. É isso? Isso mesmo. Então vamos engatar a primeira marcha aí e vamos de matemática no ar. Aula 1.1, vem com a gente. E aqui, né, pra gente, até agora não nos apresentamos, né? Então estamos aí, ó. Eu sou a professora Lucy, e né? eu sou o professor Maurício. Maurício, mais conhecido como Mal, mas ele não é mal não, viu, gente? Ele é bonzinho, tá? Maurício Malta. E claro, formados aí em matemática, vamos trilhar esse caminho com vocês, né? Esse caminho aqui, a estrada longa, pela longa estrada da vida. A nossa caminhada é longa, mas vai ser muito bacana, tá bom? Vamos ver o que a gente vai estudar aí durante esse nosso primeiro passo aí, que é a unidade 1. Vamos ver? Bom, nós vamos começar com uma mega revisão. Vamos revisar conteúdos que vocês estudaram no ensino fundamental, vamos relembrar algumas operações, algumas regras, alguns detalhes. Depois dessa revisão, nós vamos falar sobre a história dos números. A gente tem que começar com a origem de tudo, né? Isso! Aí a gente vem trabalhando um sistema internacional de medidas, então a gente precisa, na matemática, né, usar as medidas em diversas situações. Então a gente precisa entender esse processo também, assim como um sistema de contagem, né? Tudo isso envolve desde a história dos números até o que a gente usa hoje, né? O que a gente trabalha no nosso dia a dia. O que mais? Após isso, nós iremos transformar esse número da base decimal em uma notação científica e também vamos fazer alguns arredondamentos. E aí a gente vai lembrar um pouquinho dos conjuntos, que são assuntos já estudados no ensino fundamental, né? E no ensino fundamental 2 também, onde lá no nono ano, no oitavo, a gente vem construindo, né, a parte de conjuntos numéricos. Vamos relembrar um pouquinho de potenciação e radiciação? Vamos trabalhar também isso aí, né? Vamos trabalhar também equações do primeiro e do segundo grau e também vamos ressaltar com vocês, e aí já dando uma alinhada para a unidade 2, vamos falar sobre a ideia de função. O que é função? Como que acontece função? E finalizamos tudo com um quiz revisional. E aí vocês vão entender o que é esse quiz aí, ó. Esse quiz revisional, é com um Zzinho aqui. Esse quiz revisional, tudo isso a gente vai trabalhar então na unidade 1. Aí eles acham que estão com aquela cara de pânico, né? Meu Deus do céu, não lembro de nada. Eu não lembro o que é função, eu não me lembro o que é notação científica, eu não lembro o que é potenciação, radiciação, tá tudo
Calma, muita calma nessa hora, porque a gente está aqui para isso. E as nossas 4 primeiras aulas são exatamente dentro desse processo de revisar, né? Essa mega revisão que está escrito aqui não é à toa. A gente vai rever os assuntos estudados no seu Ensino Fundamental 2, né? Então, os assuntos do 7º, do 8º, do 9º ali, mais especialmente, né, nesses 3 anos, a gente vai rever com vocês. Para quê? Para a gente daí, quando a gente engrenar os assuntos realmente do ensino médio, do primeiro ano, vocês já estarem aí gabaritos, não terem mais dúvida e conseguirem avançar. Aí alguns pensam, mas 4 aulas revisando é perca de tempo? Nunca, nunca, porque Não é, né? assim, depois que tiver revisado, a gente já sabe que pode puxar da 2ª para a 3ª marcha. Verdade. Aí na 3ª marcha já começa. E qualquer coisa já puxa direto para 4ª. Aí Deixa já o trem pronto, andar né? direto. Então, uma vez revisados os assuntos, é claro que aí fica mais tranquilo, porque aí a gente pode dar continuidade e quando a gente perguntar alguma coisa de vocês, vocês vão lembrar porque já foi revisado, né? Isso mesmo. Vamos avante! Então agora a gente vai falar os assuntos da aula de hoje. O que a gente vai trabalhar nessa primeira mega revisão? Bom, são assuntos que vocês viram no 9º ano, ano passado. Nós vamos falar sobre algumas questões de conjuntos numéricos, vamos falar de potenciação e radiciação. E é isso então, né? Então vamos aqui para a contagem regressiva para o ensino médio, porque aqui é que começa o primeiro ano, né? Com a matemática. Então nós estamos nessa aí, né? 10, 9, 3, 2, 1 e que venha o primeiro ano com muita alegria, muita festa. A gente começa, é assim, gente, já vão se acostumando, tá? Que aqui não tem monotonia não, o negócio é animado, né, professor Maurício? O tempo todo a gente vai estar nessa animação aqui para trazer os assuntos para vocês e, claro, as aulas não são paradas, as nossas aulas são bem movimentadas, já vão se acostumando. E aí, será que você lembra? Não, primeiro vamos perguntar se eles já pararam para pensar, né? Já parou para pensar? Para que a gente deve estudar matemática? Primeiro, tô vendo o menino aí sentado meio que querendo dormir, ainda cansado, Não, das jamais, férias jamais. ainda. Ó, liga, hein, irmão? Acorda. E aí, para que estudar matemática? Para quê? Por quê, né? Porque, assim, vamos lá, nós temos várias realidades da mediação. É aluno que mora no quilombo, é aluno da zona rural, é aluno que está lá na aldeia indígena. Comunidade. É aluno que passa 3 horas no ônibus. Ribeirinho. É ribeirinho. É aluno que vai de barco, aluno que vai de ônibus, aluno que enfrenta aí estradas, né, que não são fáceis, que sobe e desce, às vezes, muitas vezes estradas com barro, né? Então, assim, a gente tem muitas realidades diferentes na mediação tecnológica. E aí fica essa pergunta, né? Mas pra quê, né? que eu vou estudar matemática? Será que... Pra que eu vou usar? Bom, para medir a arroba do boi, dá para fazer. Pode ser. Para calcular o tempo que eu gasto indo para a escola, também dá para fazer, não dá? Numa simples compra, né? Você vai na loja aí, às vezes tem um percentual de desconto. Quem não gosta de um desconto, né? Você precisa entender o que isso está acontecendo para ver se realmente está valendo a pena fazer aquela compra, né? Quando faz um financiamento, o seu pai, né? Aí no sítio, por exemplo, faz um financiamento rural, né? Esse financiamento vai compensar realmente para comprar um maquinário ou para investir na propriedade? Será que isso vai compensar? Tudo isso a gente vai trabalhar com vocês. Então, tem infinitos motivos do porquê estudar matemática, né? Mas a gente vai mostrar aqui para vocês pelo menos 3. Olha lá. Então, há pelo menos 3 motivos, 3 respostas. Vamos ver. A matemática permite que você conheça melhor a realidade. Citamos aqui algumas realidades individuais e particulares. Então, a matemática vai te ajudar a entender melhor essa realidade, tirar um proveito dessa realidade. A matemática também pode ajudar você a organizar os seus raciocínios. Então, a matemática não é somente trabalhada para ela mesma, né? A matemática, ela ajuda você a trabalhar seus raciocínios nas outras diversas áreas de conhecimento, no seu dia a dia, na sua vida, tá bom? O que mais a matemática pode fazer? A matemática pode ajudar você a fazer novas descobertas. Imagina só você descobrindo coisas novas. Ou só fazendo aquela descoberta de algo que alguém já sabe, mas que você não sabia ainda. E claro, né, que a gente vai fazer o quê? Nas nossas aulas, a gente vai ajudar você a entender tudo isso. A gente precisa que a matemática faça sentido na sua vida, tá bom?
Então, começamos assim. As nossas aulas têm muitas novidades, muita coisa boa. Quer ver? Vamos lá? As nossas aulas vão ter alguns tópicos que a gente vai falar agora com vocês aqui para dar uma conversadinha, ó. As nossas aulas, elas vão sempre ter algo de atrativo, né? A nossa aula, ela traz algumas coisas a mais. Por exemplo, a etnomatemática. Isso. Essa daqui é interessante porque, no primeiro momento, nós tínhamos o conhecimento do livro, né? Nós estudamos a etnomatemática, estudamos as ideias de D'Ambrosio, do livro e tal. Só que, a partir de 2016, a professora Lucy começou a experimentar novas experiências de estar indo na realidade dos alunos, estar conhecendo. E em 2021, 2022, eu também comecei a experimentar essa nova realidade, de visitar, de conhecer. E aí a etnomatemática se faz de verdade, né, aquela matemática aplicada na sua realidade. Aí eles estão se perguntando o que é essa etno, a gente já vai explicar para eles, já vai né? saber. Nós vamos ter também nas nossas aulas a hora do quiz. Também vamos descobrir hoje. Hoje, já começa hoje. Já. A hora do quiz é um momento bem legal, tá? Bem bacana, que vocês vão perceber que é uma maneira de você mesmo verificar o seu aprendizado. Se você tá aprendendo ou não, se tá fácil, se tá difícil, tá? Beleza. Temos o Super Enem Ativar, fala aí. Começou o ensino médio, meu filho. Ei, ensino médio. E aí? O que você quer ser quando você crescer? O que você quer ser quando crescer? Essa pergunta é para o segundo ano. Né? Não, mas vamos fazer agora já. Você quer ser o quê? Você quer ter uma graduação? Você quer só... eu quero só tocar aqui o... Não. O que você quer ser? Hoje, a nossa realidade é baseada em escolhas profissionais e todas estão ligadas ao Enem. Olha aí. Então, se liga no Enem. Se liga no Super Enem ativar. A gente vai ativar você, ativar os seus neurônios, ativar o seu conhecimento, porque a gente já começa a trabalhar. Agora isso aqui é tu. Paródias, olha aí. Quem já conversou com os alunos do segundo, do terceiro, que agora estão, né? Já vai saber que aqui a gente canta e dança, né, professor Maurício? Aqui é assim, é animado, né? Só na... Então, a matemática traz para vocês também algumas paródias, ou seja, uma maneira bem divertida de aprender o conteúdo. Claro que nem sempre, né, vai ser de acordo com o assunto, a gente vai trazer uma paródia para vocês também. Brincando com os números, como é que é? Brincando com os números. Ao término de cada aula, nós vamos lançar um desafio, uma coisinha assim que, brincadeira, esse negócio aí não, mas que te ajuda a despertar um raciocínio lógico. Brincar com os números nada mais é do que resolver um problema. E resolver esse problema envolve lógica matemática. Olha aí. E para finalizar, uma atividade interativa. Então, de vez em quando, ou de quando em vez, vai ter uma atividade interativa, ou seja, algo que a gente vai fazer aqui e também vai propor para vocês fazerem aí ao mesmo tempo, tá? É simultâneo. Quando isso for acontecer, a gente vai mandar o material, né? Vai precisar de uma folha, vai precisar de uma régua, aí a gente coloca aí já no plano para vocês já estarem preparados. Nada que precise de muitos apetrechos, coisas simples, mas que a gente faz aqui e vocês façam aí ao mesmo tempo, tá certo? Então olha aí, esse aí é o ranking das aulas de matemática, vão ser trabalhadas dessa forma. E nós esquecemos uma coisa aqui também. Tem mais? Em algumas aulas nós temos a homenagem do dia. É verdade, a homenagem do dia. A gente vai aqui colocando fotos das escolas, quando possível, fotos dos trabalhos de vocês, de registros, e a gente menciona aí qual a escola, quais os alunos, qual o professor presencial. Vamos aproveitar, né? Já dar aquele beijo aos professores presenciais, já de chegada, tá? Que são a nossa peça fundamental. Os nossos parceiros, né? São aqueles que fazem acontecer. Que sem eles, eu tenho certeza que se não tivesse professor presencial, alguns iam ficar conversando, outros iam dormir. Mas o professor presencial é aquele que motiva. Ele está ali para muita coisa, né? Isso. Motivador, incentivador e tudo mais. Então, um abraço apertado, um beijo no coração a todos os professores presenciais que venham com a gente somar nessa empreitada aí, né? De trazer esses alunos até o terceirão, até a formatura. Vamos lá, então? E agora a gente vai falar para vocês o que é a etnomatemática. Vamos falar para eles? A etnomatemática, né? A gente vai mostrar para vocês o que seria esse termo tão agora falado pela gente aqui na aula. Etnomatemática, o que tem a ver com a matemática e tem a ver com etnia, né? Isso. Etnomatemática. Vamos lá na lousa, vamos entender melhor o que é isso? Vamos lá?
Então, trabalhando a etnomatemática, o que vai ter, então? Vamos lá. A etnomatemática é o quê? Afinal, o que é isso, né? Vamos, de uma maneira bem simples, com um desenho aqui, uma representação, você vai entender o que é a etnomatemática. Então, a gente vai ter a cultura de um povo, por exemplo, a cultura indígena, a cultura quilombola, a cultura ribeirinha, e a gente vai somar isso a um padrão educacional, ou seja, a gente vai aplicar o que a gente estuda na matemática no que você tem na sua realidade aí, não é, professor Maurício? Isso. De repente, você lá na sua realidade, você tem a produção de gado. Então, com essa produção de gado, você pode, ali, eu já sei fazer, eu já crio, não sei o quê, mas você pode criar uma estrutura matemática ou um padrão de alguma outra parte da educação que vai te ajudar a melhorar a sua produção. Com isso, a sua produção vai aumentar e com esse padrão educacional você vai conseguir fazer algo melhor. E nós vamos tentar trabalhar todas as realidades. E é bom que você consiga também expandir esse seu conhecimento, né, cultural. Porque Rondônia, nesse ponto, é genial. Porque Rondônia tem gente demais. E olha aí, então, né, o que seria essa etnomatemática? É a gente aplicar a matemática na construção civil, Isso. né? Onde mais? Nós temos ali na cultura indígena, lá. Ó. Temos também no quilombo. Nós temos também ali a Feira Livre, olha só Feira aqui, Livre. Em todo lugar a gente pode encontrar esta matemática, né? E aí o que vai acontecer? Né? A gente vai trabalhar isso com vocês ao longo das aulas. Então, assim, às vezes, de um momento para outro, a gente vai inserir a etnomatemática, isso. porque a gente quer cada vez mais que a matemática seja construída dentro do que vocês vivem. Né? Da realidade de vocês, do dia a dia de vocês. Então a gente vai trazer exemplos aí na cultura do cupuaçu, a gente vai na plantação da teca. Nós vamos mexer até mesmo na parte daquilo que vocês já sabem. Porque nosso sítio tem não sei quantos alqueires, não sei quantos hectares. Nós vamos pegar esses alqueires e esses hectares e vamos puxar para a matemática, metro quadrado, quilômetro quadrado, decâmetro quadrado. Isso é fazer a combinação entre o que é cultural e o que é educacional. E olha, vou te falar uma coisa. Se você parar para conversar com o seu pai, a sua mãe, ou aquele senhorzinho lá da sua comunidade, aquele mais idoso, aquele mais sábio da sua comunidade, ele vai te passar muita coisa da cultura. Que depois você pode associar com o educacional e fica tudo alinhado maravilhosamente bem. Pois é, né? E o mais legal de tudo isso é que isso vai vir intermediando as aulas aí, tá? A gente não vai fazer uma aula específica disso, porque isso tem que estar inserido no meio, né? Então, ao mesmo tempo que a gente vai trabalhar os conceitos matemáticos, a gente vai estar inserindo aí nas aulas a realidade de vocês. A nossa camiseta que a gente não falou, né? Diz matemática. Por que matemática? Porque a magia acontece com os números Isso nas mesmo. nossas aulas. É na magia dos números que a gente vai trabalhar com vocês. Então, sempre a gente vai estar trazendo aí desafios, charadas, brincadeiras, que você, na verdade, aprende brincando, tá certo? Vamos lá, então, mais pra frente um pouquinho, vamos ver? Olha lá, e agora, será que você aprendeu em matemática o quê no seu ensino fundamental? Eita, nós, hein? Será que lembra? Será que lembra o que aprendeu de potenciação e radiciação? Não sei, mas a gente pode testar. E de conjuntos numéricos? Será que lembra? Não sei. Vamos ver, a carinha aqui tá meio apavorada, né? Não sei se tá muito agradável, não. Mas é claro, né? Se você não lembra, esse é o momento. Então a gente vai lembrar um pouquinho agora de potenciação e radiciação. E que comece a diversão! Vamos lá! Olha ali, tá muito animado, né? E que comece a diversão, porque é hora de perguntas e respostas, né? Olha aqui, a gente vai trabalhar com vocês agora o que a gente disse ali no começo, chamado de quiz. Porque o quiz vai trazer para vocês as perguntas e, na sequência, vai colocando as respostas. A gente dá um tempinho médio entre uma pergunta e outra para vocês terem aquele prazo para poder pensar e verificar o aprendizado se lembram ou não. Se não lembrar, não tem problema. Esse assunto é tópico das nossas aulas. A gente ainda vai trabalhar isso com vocês. Vocês vão aprender. A gente só quer dar aquela impulsionada, né? Aquele começo para ver se o negócio... A gente mexe a engrenagem, vai mexendo. Isso. Aí travou, vai colocar um óleozinho, colocar uma graxa para poder a engrenagem funcionar. Esse primeiro momento é esse que a gente está mexendo na engrenagem. Alguns estão com a engrenagem já desalinhada.
frouxinha, bacaninha já. Passou as férias, né? Todo período de férias, então tudo esfriou, né? Esfriou. Alguns esfriaram. O motor, não esqueceram o nada. motor esfriou? Acho que não, né? Então vamos lá, começando a diversão, a gente vai trabalhar com vocês a hora do quiz. Então vamos começando, olha lá na lousa. Vamos lá? Hora do quiz! Então vamos vendo. A gente vai começar fazendo algumas perguntinhas. Então vamos lá. Pergunta de número 1. Quanto vale o produto 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4? Letra A vale 16, letra B vale 20, vale 64 ou vale 256? E aí? 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. Letra A, letra B, C ou D? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Pensando, pensando. Essa é muito fácil, né? Esses professores começaram assim, bem de boa, né? E aí? Tempo! Ai, gente, adoro gente inteligente. Tem gente aqui pertinho que fica respondendo tudo, tá? Só vou contar isso pra vocês. Então, vamos lá para a resposta? Acho que já deu, né? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. A resposta é 256. Por que, professor Maurício? Porque na multiplicação de fatores iguais, que é a definição de potência, nós temos 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4, que é 16 vezes 4 vezes 4, que é 64 vezes 4, que é 256. Que a gente também podia pensar que é 4 elevado à quarta, né? Isso. 4 elevado à quarta potência vai ser 256. Então, quando a gente fala de potenciação, a gente já está mostrando para vocês aqui que é a multiplicação de fatores iguais. 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 é o mesmo de que 4 elevado à quarta potência. Beleza? Aí um detalhe importante. Não é porque é 4 e tá, né? É porque está repetido 4 vezes. Beleza? Vamos de pergunta número 2? Vamos lá. E agora? Quanto vale a raiz quadrada de menos 25? Menos 5? 5? Não existe? Ou mais ou menos 5? Eu lembro que o negócio da raiz é um negócio mais ou menos mesmo. Eu lembro. Será que é menos 5? Será que é 5? Será que não existe resposta? Ou será que é mais ou menos 5? Beleza? E aí, raiz de menos 25, sabe o que é raiz quadrada? Qual é o número que ele vezes ele vai dar o que tem aqui dentro, né? Qual é o número que ele vezes ele vai dar o que tem ali dentro? Será que menos 5 vezes menos 5 dá menos 25? 5 vezes 5 dá menos 25? Sei. Sei não? Não. Vamos à resposta? Vamos. Vamos lá? Não existe. Por quê? Vamos lá, volta um pouquinho aí, professor Maurício. Se eu fizer menos 5 vezes menos 5, vai dar quanto? 5 vezes 5? 25. 25. Menos com menos? Mais. Dá positivo? Positivo. Então não dá menos, né? Se eu fizer 5 vezes 5? 25. 25, Positivo né? também. Positivo. Então, independente de ser mais ou menos 5, a resposta sempre vai ser positiva e não negativa. Então, por isso, não existe resposta para a raiz quadrada de um número negativo. Certinho? Certinho. E aí, será que a galera tá indo bem? Vamos para a pergunta de número 3? Vamos lá? Pergunta de número 3. Das afirmações sobre potenciação abaixo, a falsa é, ou seja, das 4 alternativas, uma é falsa. Qual é a falsa? Afirmação número 1. Todo número natural não nulo elevado ao expoente 0 é igual a 1. Se eu pegar o número e elevar a 0, dá 1. Letra B. Toda potência onde a base é 1, o resultado é 1. Letra Alternativa C. C. O expoente negativo significa que ocorre a troca de lugar entre a base e o expoente. Letra D. Toda potência de expoente 1, o resultado é a própria base? Ixi, Maria, eles vão pensar, não, isso aí eu não sei não. Muita conversa fiada, não lembro de nada disso. Negócio de base, de expoente, não, tô confuso. Tô confuso. Vamos pensando então.
Todo número que a gente elevar a zero, o resultado é 1? Peraí, eu lembro que tinha uma regrinha assim, marromeno. Tinha. Toda a potência de base 1, o resultado é 1? A base, quem é a base? Quem é o expoente? Então, todo número elevado a zero, tipo assim, 3 elevado a zero, o resultado é 1? É verdade, né? Verdade. Todo número elevado a zero é 1. E toda potência, se a base for 1, pode ser elevada a 10. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 10 vezes vai dar 1? Então é verdade também, né? Também. Expoente negativo, vamos deixar isso para depois. Toda potência de expoente 1, o resultado é a própria base? Vamos ver. Se eu tenho... 8 elevado a 1. 8, tá? Vamos botar o 5 que eu já comecei. 5 elevado a 1, vai dar 5? 5. Ah, então verdade, né? Todo número que o expoente for 1, o resultado é a própria base. Então, provavelmente, o que está errado aqui é a letra C. Mas vamos lembrar por quê? Vamos ver. Vamos nas regras aí já? Tá aí. Vamos lá. Algumas regras. Todo número diferente de 0 elevado a 0 é igual a 1. Que foi o que a gente fez aqui, né? Isso. Beleza, o que mais? Todo número elevado ao expoente 1 é igual a ele mesmo. Quando o expoente for 1, o expoente é aquele número que fica lá em cima, pequenininho. Se ele for 1, não importa qual é a base. A resposta é a própria base. Toda potência, se a base é 1, o resultado é 1 também. É 1 também. O expoente negativo significa que trocamos a posição de posição o numerador e o denominador de um número. Então, se eu tenho 1 meio elevado a menos 2. Vai ficar 2 sobre 1 elevado a 2. Elevado a 2. Ah, então é só inverter. Numerador com denominador? Ah, beleza. Então, né? Então, essa é a regra para um expoente negativo. Isso. E não trocar base e expoente, igual colocou lá na alternativa, certo? Mas não se preocupe, tá? Essa questão aí vem só para você dar aquele start. Alguns, depois do start, vão correr para tentar relembrar e estudar. Outros vão ficar esperando o momento oportuno. Nós temos uma aula para isso, temos. Né? Temos então, que nem o professor Maurício disse, aqui é só para dar aquele pontapé inicial, né? Mas a gente teremos aulas aí que vai trabalhar a potenciação no passo a passo, a gente vai explicar, relembrar para vocês todos os conceitos e de potência e de radiação e também de conjuntos, né? Isso. Tá bom? Então, como é que tá indo até agora? Mais ou menos? Marromeno? Então, vamos tentar aí... Não se preocupe, o quiz tem essa função, não é? O quiz tem a função de despertar, e não é para nós, é para você. Caraca, eu não tô lembrando disso. Ah, eu não lembro disso. Meu Deus, eu esqueci isso. Eu já estudei. Alguns vão falar assim, eu não estudei isso não. Outros vão falar assim, eu estudei, mas eu não lembro. Ah, eu já vi alguma vez, mas não lembro. O quiz tem essa função de despertar essa curiosidade. E realmente a gente aqui está longe de vocês, né? A gente não está próximo. Então a gente não sabe se vocês estão acertando ou não. Isso aí quem vai saber são vocês mesmos. Então esse quiz serve para o diagnóstico do seu aprendizado. Você que vai perceber se você lembra, se você não lembra, se você precisa estudar mais um pouquinho, correr atrás, né? Isso é com vocês, tá bom? Vamos lá de pergunta número 4. E agora? Vamos. Quanto é o dobro de 2 elevado a 50? Letra A é 2 elevado a 51. Letra B é 4 elevado a 100. Letra C é 2 elevado a 100. Ou é 4 elevado a 50? Ixi, dobro de 2 elevado a 50? Aí ficou difícil, né? Mas a galera pelo menos tenta aí. Tenta fazer o seu chute de acerto. Se você não lembra, você tenta dar uma ideia aí. Pelo menos responde alguma coisa. Vamos ver. Será que é 2 elevado a 51? Acho que a primeira pergunta que tem que ser respondida é a seguinte. O que é dobro? O que é dobro, né? Para poder dar o pontapé, é ideal saber o que é dobro. Aí gritaram de lá, é multiplicar por 2. Dobra 2 vezes, né? Então multiplica por 2. Vamos ver. O tempo tá passando e a gente vamos ficou boa. E a gente vai dar a resposta. Vamos ver qual é a resposta correta. Letra A. Essa aí eu nunca nem imaginava. Vamos lembrar? Vamos, dobro de 2 elevado a 50. Primeira coisa, dobro é multiplicar por 2. Então nós temos 2 elevado a 50 vezes 2 elevado a 1. Por que elevado a 1? Porque nós temos uma regra agorinha que se o expoente é 1, não importa a base, a resposta é ela mesma, né? E aí tem uma propriedade que fala multiplicação de potência com a mesma base. Repete a base e soma os expoentes.
Nunca na vida que eu ia me lembrar disso. Todo mundo, ó, com certeza, tentou aqui o 2 elevado a 100, o 4 elevado a 50, alguma coisa nesse tipo, né? E é para isso que a gente está aqui, para relembrar algumas coisinhas com vocês, tá bom? Vamos lá, então, pergunta de número 5 na telinha. Das igualdades a seguir, qual é a verdadeira? Aqui uma sugestão para vocês, aí testando uma por uma. Vamos testar junto com ele? Vamos. 3 elevado ao quadrado é 3 vezes 3. 3 vezes 3 é 9. Né? 9. 2 elevado ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2. Quanto que é 2 vezes 2? 2 vezes 2 é 4, vezes 2 é 8. 9 igual a 8? 9 igual a 8. Não, é falso, então é falso. Diferente, né? Isso. Então deu falso. Não deu certinho. Vamos lá. 3 elevado a 2 vezes 3, né? Porque aqui, quando é potência de potência, a gente multiplica. Então vai ficar 3 elevado a 6. 3 elevado a 6 é igual a 3 elevado a 6? É igual. Ah, bateu. Então a gente já sabe que essa é a verdadeira. Vamos lá. 1 elevado a 100. 1 elevado a 100 é 1, que é 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 100 vezes. Isso vai ser 100? Não, né? Diferente. Então não deu certo. Todo número elevado a 0 é 1. Então 100 elevado a 0 é 1. Diferente de 0. Então a resposta correta é a letra B. Aqui, claro, né, a gente não deu muito tempo para vocês e construímos a resposta junto, porque muitas das vezes a gente quer aproveitar o momento para já ir ensinando as propriedades e as igualdades, tá bom? Vamos lá, e aí, como é que tá até agora? 5 perguntinhas, precisamos fazer mais 5 em alguns minutos. E aí, vamos lá, tá boa a diversão? E é assim que vai ser, tá? Muitas vezes a gente vai fazer o quiz aí no meio das aulas, sempre aí instigando vocês ao conhecimento, saber se vocês estão entendendo ou não, beleza? Beleza. Vamos lá, pergunta de número 6 na telinha. Nas operações, os resultados são... Então temos duas operações, nós temos uma raiz de 9 mais 16 e nós temos outra que é a raiz de 9 mais a raiz de 16. Será que isso dá resultados iguais? 5 e 5? Ou diferentes? Será que um dá 5 e o outro 6? Ou 3 e 4? 3 e 4 ou 5 e 7? Pensa, pensa. Vamos lá. Tem diferença ou é a mesma coisa? Fazer raiz de 9 mais 6 ou fazer raiz de 9 mais raiz de 16? Sei. 9 mais 16? Bora ver? Vamos. Vamos lá. Raiz de 9 mais 16 é raiz de? 25. 25. Quanto é a raiz de 25? 5. 5. Ah, então só pode ser... A C não pode ser, né? A C tá fora. Isso, você tá fora. Agora, vamos lá. Raiz de 9. 3 mais. Raiz de 16. 4. 4. Quanto é 3 mais 4? 7. 7. Então, a resposta é 5 e 7. Então, por mais que pareça que são resultados iguais, o resultado é diferente. Quando a gente tem dois valores dentro da mesma raiz e quando a gente tem valores dentro de raízes separadas, mesmo que seja a operação de adição de soma, tá? Beleza. Pergunta de número 7, bora lá. Nos conjuntos numéricos, o número 0,25 é um número racional? É um número inteiro? É um número natural? Ou não é nenhum desses três itens anteriores? Falando de números agora, né? Conjuntos numéricos. É um número com vírgula, 0,25. É uma moedinha de 25 centavos? Isso. 0,25 é natural? É inteiro? É inteiro? Não, inteiro ele não é, porque ele é quebrado, quebrado. Né? 0,25. Então, tira. Então, bom, se ele não é inteiro, ele também não é natural. Ah, então não é natural e não é inteiro. Então é só analisar se ele é racional. Se ele não for, aí então... É a letra D, né? Isso. 0,25 é um número 1, 2, 3... racional. Então, dentro dos conjuntos, a gente vai ainda ter uma aula falando só disso para vocês. Esse 0,25 é um número racional. Beleza. Pergunta de número 8, bora ver. A radiciação é a operação inversa da potência. É aquela raizinha quadrada que a gente tirou ali, a raiz cúbica e tal, beleza. Qual é a raiz quadrada de 100? Raiz quadrada de 100. Essa é a pergunta. Lembrando que se é a operação inversa, é só você lembrar quem é na potência que multiplicado por ele mesmo... Acho que no azul fica melhor, né? Aham. Olha lá. Ah, fica, né? Uau. Vamos achar uma corzinha melhor para trabalhar nesse roxinho aí. Raiz quadrada de 100. Qual é o número que ele vezes ele dá 100? Qual é? Qual é o número que ele vezes ele vai dar 100?
Vamos à resposta? Vamos. Ele vezes ele. Qual é o número que ele vezes ele vai dar? 100. Raiz de 100. Isso mesmo, porque a resposta correta é 10. Porque 10 vezes 10 vai dar 100. 100, por isso. Beleza? Operação inversa, né? Temos aqui uma explicaçãozinha, vamos dar uma liberadinha aqui. Olha lá, 10 ao quadrado é 100, 10 vezes 10, beleza? Beleza. Então, a radiciação, operação inversa da potenciação. Pergunta de número 9, agora bora falar de números naturais. Nos números naturais, temos uma definição importante para múltiplos. Múltiplos é o resultado de uma multiplicação. Ah, legal, múltiplo é o resultado de uma multiplicação. Isso. Em qual das alternativas temos 4 múltiplos de 5? Bom, os múltiplos de 5 são fáceis na tabuada, né? Termina em 0 ou 5. Ah, é, termina em 0 ou 5. Se termina em 0 ou 5, a letra A já não dá. Tá fora. A B também. Tá fora. A C Tá fora também. Vai sobrar quem? A D. Múltiplos de 5. 5 vezes 1. 5. 5. 5 vezes 2. 10. 5 vezes 3. 15. 5 vezes 4. 20. Pronto. Então, múltiplos de 5 ou vai terminar em 5 ou vai terminar em 0. Muito bem. Vamos para a última perguntinha da aula de hoje. Os números reais são a união de 2 conjuntos. Quais são eles? Vamos lembrar. Será que é naturais e inteiros? Naturais e racionais? Inteiros e racionais? Ou racionais e irracionais? Olha, se eu fosse aluno, vamos até conversar com eles aqui, estamos na última perguntinha do nosso quiz de hoje, e se eu fosse aluno, eu já ia racionalizar, pelo raciocínio lógico, eu já ia pensar, né? Se os reais é a união de 2 conjuntos, Tem que ser os maiores, né? os maiores de todos. E aqui, pela lógica, né? Se eu juntar o que é racional com o que é irracional, eu tenho uma coisa inteira, né? Um todo, né? Um todo. Então, com certeza, pensando, a resposta correta da pergunta de número 10 é racionais e irracionais. Tudo isso é real, tá? Beleza. Mas claro, né? Não fique angustiado com nossas perguntinhas de hoje. Quem lembrou de pouca coisa vai ter ainda a oportunidade, porque nós vamos estudar esses assuntos no tintim por tintim. Isso aqui só foi um assanhamento aí, né, da matemática. E aí eles podem até ficar pensando assim, mas vocês, em muitas questões, vocês nem deram um tempinho. Nessa mega revisão, o objetivo é diagnosticar o que você sabe. Quando a gente lê alguns... Isso eu não sei. Eu não lembro. Na verdade, a gente vai perguntando, mas já quer explicando, né? Já vai perguntando, já vai relembrando, tá? A gente vai estar vindo de férias também, já quer... Ave Maria, na primeira aula já, né? Um negócio agitado assim. E para agitar mais um pouquinho ainda, vamos de Brincando com os Números? Olha lá, o Brincando com os Números vai ser ao final de todas as aulas. No final de toda a aula, a gente vai fazer a perguntinha para vocês, para fazer o quê? Trabalhar o raciocínio lógico. Então vamos lá, essa aí é para gênios. Para gênios. E a nossa parceria aqui, né, Matemática Genial, de onde nós tiramos muitos Brincando com os Números. Olha só os gênios vão perceber o que está acontecendo. O 8 ficou igual a 56. O 7 igual a 42. O 6 ficou igual a 30. O 5 igual a 20. E o 3 é igual a quanto? É igual a quem? Quem? Pensa. Sempre acontece alguma coisa lógica no meio da situação. E a dúvida é, você consegue enxergar o que está acontecendo de maneira lógica nesta situação, problema? A lógica da coisa? Será que você consegue perceber? O 8 equivale a 56. O 7 é 42. O 6 é 30. O 5 é 20. E o 3? Lembrando Bom, que... eu acho que eu já sei o que está acontecendo. Mas lembrando que tá faltando 4 aqui, né? Só para dar a dica, né? Para eles não ficarem totalmente fora, né? Então, para gêmeos, conseguiram essa ou não? Já? A galera aqui é muito top, né? Muito inteligente. É muita cuca no lance. A nossa produção, o pessoal da produtora aqui sempre acerta todas as respostas, porque acompanha as aulas de matemática aí, né? A resposta do Brincando com os Números sempre vai vir ao final da nossa aula ponto 2. Tá? Então, depois que a gente corrige as atividades de sala, a gente traz a resposta para vocês, aí tá? Eles perguntam, mas o que é aula ponto 2?
É aula vem com atividade. Isso, agora vocês vão, né? A gente vem com uma revisãozinha, mas vocês têm aí os minutos para resolver as atividades de sala e na sequência a gente vem com correção, explicação e tudo mais e também a resposta do Brincando com os Números. E assim foi a nossa primeira aula de muitas que ainda virão, mas já já a gente está de volta. Até lá!